Tá bom, já sei. Tem um nódulo de tireoide, teve que fazer uma punção da tireoide e recebeu aquele resultado cheio de letra, cheio de número com aquelas palavras esquisitas. Ficou preocupado sem saber o real significado disso, né? Fique tranquilo, você chegou no lugar certo. Agora é só sentar, relaxar e assistir o vídeo que você vai entender tudo do seu resultado. Fica comigo. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e outras curiosidades. Quem manda é vocês mandam e eu faço. E agora vamos falar de sistema Bethesda. O paciente descobre que tem um nódulo de tireoide, lembrando que nódulo de tireoide é uma coisa extremamente comum, e aí ele recebe a indicação de realizar uma punção desse nódulo de tireoide. O que significa? Significa que vai ser um procedimento que uma agulha bem fininha vai lá dentro daquele nódulo de tireoide, vai extrair as células de dentro desse nódulo da tireoide. O patologista, que é o médico que analisa essas células, ele vai analisar o microscópio e vai determinar que tipo de células são. E aí ele vai enquadrar aquele achado dele, aquela análise dele, dentro de 6 categorias. Essas 6 categorias é o sistema Bethesda. E o sistema Bethesda ele veio para ajudar a gente, já que antigamente, antes de 2009, esse resultado da punção era um monte de descrição, um monte de frases que gerava muita confusão na hora da decisão do que fazer com aquele nódulo de tireoide. Dessa forma, eles criaram uma classificação para simplificar esse resultado. O nódulo, aquela pesquisa tinha que se enquadrar nessas 6 categorias. E quando a gente fala de sistema Bethesda, nós estamos falando dessa tabelinha aí, onde o seu nódulo de tireoide vai ser enquadrado nessas 6 categorias. Se o Bethesda que você recebeu como resultado for tipo 1, nós chamamos esse resultado como inconclusivo. O que isso quer significar? Significa que a quantidade de célula de material que ele tirou dentro do seu nódulo não teve as características necessárias para se fazer uma boa análise. E assim ele relata como inconclusivo. Esse tipo de resultado você tem que repetir essa punção depois de 3 a 4 dias para avaliar que tipo de resultado real esse nódulo tem. Ou seja, nós esperamos que venha um outro resultado já com as características suficientes para que aquele nódulo seja avaliado de maneira correta. E cada resultado desse envolve um risco de malignidade, mesmo que o resultado seja benigno. E nos estudos relatam que esse resultado tipo 1 tem um risco de malignidade que varia de 1 a 4%. Já o resultado tipo 2, que é o que nós chamamos de Bethesda 2, esse é o que todo mundo quer receber. Significa que esse nódulo é benigno, que não tem células suspeitas, que não tem células atípicas, e aí, consequentemente, se é um nódulo que não dá sintoma para esse paciente, nós vamos apenas acompanhar com ultrassons anuais. É claro que o risco de malignidade nesse tipo de nódulo é muito baixo, chega a ser menor do que 3%. Já um outro tipo de resultado do sistema Bethesda, e esse que já gera um pouquinho mais de dúvida na cabeça, principalmente dos pacientes quando eles vão pesquisar na internet, é o tipo 3. O que é o tipo 3? É uma atipia celular indeterminada, isso resumindo para vocês. O colega que vai fazer análise no microscópio, ele avalia um monte de células que têm uma característica diferente, atípica, mas não numa quantidade suficiente para dizer que é câncer, e ele olha um monte de célula normal, tranquila, mas não numa quantidade suficiente para dizer que é benigno. Então é como se fosse uma dúvida. Quando nós temos esse resultado tipo 3, além de nós termos um risco de câncer que varia ali em torno de 15 a 18%, tem uma maior chance de ser benigno e não maligno, mesmo assim nós temos que repetir essa punção no período de 3 a 6 meses, justamente para avaliar se esse nódulo se trata de um nódulo benigno, que foi apenas um ruído da interpretação daquela primeira punção, ou se realmente é um nódulo com essas células atípicas e indeterminadas. Se permanecer com esse resultado atípico, muitas vezes é necessário indicar a cirurgia, justamente para chegar a um diagnóstico desses nódulos. Uma outra opção também é a utilização de marcadores moleculares
para avaliar se o perfil desse nódulo é maligno ou não e assim optar por apenas acompanhar e não indicar a cirurgia. A grande questão é que essa testagem molecular é extremamente caro e não tem cobertura por plano de saúde nem pelo SUS. E também não quer dizer que você vá se livrar da cirurgia, mas é uma opção. Só um detalhe antes de continuar a classificação, sabe que eu percebi que você não se inscreveu no meu canal. Tá, mas eu não quero que você se inscreva se você não gostou, mas se você gostou ou está gostando, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Espero você lá, viu? Agora eu vou voltar para o teu vídeo que eu não gosto de enrolação. Bora! Já o tipo 4, nós chamamos de suspeita para neoplasia folicular. Quando nós falamos de câncer de tireoide, nós temos o carcinoma papilífero de tireoide e o carcinoma folicular da tireoide, que são os dois tipos mais comuns. E o tipo 4 significa que existe uma suspeita para esse tipo folicular da tireoide, mas que aquela punção não foi capaz de determinar se aquele nódulo se trata de um câncer ou de uma doença benigna, ou seja, gerou uma dúvida quanto à possibilidade daquele câncer ser uma neoplasia folicular ou ser um nódulo benigno, um adenoma, como nós chamamos. Quando nós falamos do tipo 4 e nós falamos de probabilidade de malignidade, nós estamos falando de um risco de malignidade em torno de 15 a 30%, mesmo sabendo que a gente ainda tem 70% de chance desse nódulo ser benigno. E assim como é o caso do tipo 3, do Bethesda 3, que também é um tipo de dúvida no resultado da punção, o tipo 4 você também pode lançar mão daqueles marcadores moleculares para se avaliar a probabilidade de agressividade ou de risco de câncer ou não para esse nódulo e assim tentar conduzir ele apenas com o segmento e não com a cirurgia. Lembrando que a testagem molecular ela dificulta pela questão do custo, que é muito alto e não ter disponível no SUS ou em plano de saúde. E a outra opção é uma abordagem diagnóstica, ou seja, indicar um procedimento cirúrgico, de preferência um procedimento cirúrgico regrado, menos agressivo, ou seja, uma tireoidectomia parcial quando se tem indicação, a fim de se diagnosticar se esse nódulo se trata realmente de um câncer ou não. Ou seja, é uma cirurgia para diagnóstico e não para tratamento. Eu não sei se vocês perceberam, mas quanto maior fica o número, maior é a probabilidade desse nódulo ser câncer. Não quer dizer que seja. E é essa que é a questão da punção do nódulo de tireoide. Nós estamos falando de probabilidades de câncer. Quando nós falamos do tipo 5, nós estamos falando de nódulo que tem uma alta sugestão para malignidade, para carcinoma papilífero de tireoide, mas que gira ali em torno de 50%, 70%, 75%. E que esse resultado, por essa alta suspeita de câncer, tem indicação cirúrgica precisa, tanto para se comprovar que aquele nódulo se trata realmente de um câncer, e claro, para evitar que, caso seja um câncer, essa doença não tenha uma progressão. E quando nós estamos falando de Bethesda 6, e aí sim nós estamos falando de um nódulo que tem uma alta probabilidade de ser câncer de tireoide, muito maior do que 96%. Esses casos desses nódulos com o resultado Bethesda 6, nós tratamos como se fosse câncer de tireoide. Nós fazemos toda a investigação necessária e indicamos a melhor cirurgia para o tratamento desses pacientes. Conseguindo entender essa classificação? Eu tenho vídeos falando delas separadamente, mas o principal é que a punção é com o objetivo de diagnosticar se aquele nódulo tem probabilidade de ser câncer ou não de tireoide. Quanto maior o número, maior o risco de câncer. Não quer dizer que quanto maior o número a doença seja avançada. Você pode muito bem ter um Bethesda 6 e ter uma doença no estágio completamente inicial. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Só se inscrever aqui. Não esquece do nosso Instagram. Estamos continuamente lá e vídeos que eu vou deixar aí para vocês maratonarem no canal. Um grande abraço, pessoal.